Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Este tema é da maior importância para as nossas vidas. Intervenção dos espíritos no mundo corporal? É possível que isso aconteça? Como acontece esse fato dessa intervenção? É um fato raro ou é comum? O estudo de hoje vai nos dar a resposta a essas nossas indagações. Neste capítulo, nós estudamos ou estudaremos todos esses itens, do 1 ao 12. Mas ficaremos, na noite de hoje, apenas com os dois primeiros. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e também influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os itens restantes serão estudados com os nossos companheiros ao longo do mês, ao longo dos meses que virão. Vamos, então, começar o nosso estudo. Mas, para iniciar o estudo deste tema tão importante, nada melhor do que começar com duas lições fundamentais para o nosso entendimento. Uma de Allan Kardec e outra de Emmanuel. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, na questão 159, ele nos fala: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, já temos com Allan Kardec a noção de que nós somos médiums, e essa condição de médiums é que nos dá a possibilidade de receber essa influência dos espíritos. E Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, livro esse ditado por André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala o seguinte: e na grande romagem, que romagem? A que romagem se refere Emmanuel? A nossa caminhada evolutiva em rumo ao progresso até compreendermos Deus. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Vejam só, queridos irmãos, e guardemos essa palavra, sintonia. Todos somos médiuns, Emmanuel repete Kardec, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Vejam bem, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Por esses ensinamentos de Allan Kardec e de Emmanuel, nós já podemos compreender que a nossa sintonia com o bem e com o mal vai depender de nós,
daquilo que nós oferecermos aos espíritos para esse fim. E os espíritos nos falam da faculdade que têm de penetrar em nossos pensamentos. Na questão 456, Allan Kardec perguntou: os espíritos veem os espíritos tudo o que fazemos? E eles responderam: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, os espíritos nos falam, eles nos rodeiam. O mundo material e o mundo espiritual estão interligados. Os espíritos estão à nossa volta. Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 1 da primeira parte, Allan Kardec fala, eles nos acotovelam, estão ao nosso redor. Mas eles só se preocupam com aquilo que chama a sua atenção. Por exemplo, um espírito superior, um espírito benevolente, um bom espírito, preocupado com o bem, preocupado com o progresso, ele não vai se interessar por uma reunião de espíritos zombeteiros, de espíritos que estão preocupados em causar o mal aos seus semelhantes. Não, eles não se preocupam com essas questões, eles não se ligam a esses espíritos, eles não participam dessas reuniões. Mas continuemos com o nosso estudo. O que podem os espíritos conhecer dos nossos mais secretos pensamentos? Podem conhecer tudo. Podem conhecer tudo. Eles estão ao nosso lado e eles têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, desde que se estabeleça a sintonia entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Para isso, a sintonia é fundamental, porque Allan Kardec nos fala: os bons sintonizam com os bons, os maus sintonizam com os maus. Então, eles podem conhecer tudo dos nossos pensamentos. E o que pensam de nós, os espíritos que nos observam? Ora, eles ficam, às vezes, preocupados com as nossas frivolidades, com as nossas preocupações mundanas. Então, os espíritos sérios lastimam isso em nós. Eles querem que nós nos preocupemos com as coisas que ditam o nosso progresso e procuram nos ajudar. Eles sofrimentos. Mas por que os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos assim, de uma forma tão evidente, tão profunda? E nós, então, continuamos os nossos estudos buscando no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, essa informação preciosa que André Luiz nos traz. Ele nos fala: ideias elaboradas com atenção geram formas, vejam só, geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados, novamente a sintonia, sintonizados na onda em que se expressam. Queridos amigos, essa colocação de
André Luiz, nos domínios da mediunidade, é muito séria. As nossas ideias geram formas, e ele continua depois, formas, pensamentos. Geram formas, pensamentos, e essas formas, pensamento, tocadas de movimento, som e cor, elas são perfeitamente perceptíveis àqueles que se encontram sintonizados. E aí, então, para bem exemplificar essa questão da forma pensamento, vamos buscar no livro Ação e Reação, no capítulo 14, a história de Ildeu e sua esposa Marcela. Ildeu se envolveu com uma outra moça e fez tudo para que a esposa o abandonasse, porque ele não queria tomar a iniciativa. Então ele fez tudo, mas a esposa, sempre compenetrada dos seus deveres, jamais tomou esse caminho. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como autêntico suicídio. Isso foi o que Ildeu criou no seu cérebro. Mas André Luiz, através da palavra do mentor Silas, ele nos fala: acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Que coisa lamentável a ideia de Ildeu, mas que coisa lamentável quando todos os seres humanos deixam-se levar por pensamentos criminosos, por pensamentos do mal, porque esses pensamentos, eles se mostram aos espíritos que estão sintonizados na mesma faixa, e esses espíritos vêm em auxílio do encarnado para que ele possa cometer aquele desatino. Aqui no caso, não aconteceu, não se consumou a morte da esposa de Ildeu, porque o mentor Silas, verificando aquele quadro e constatando que Ildeu se preparava para consumar a ideia, ele chamou uma das filhas do casal, filha do Ildeu, uma pequena Márcia, chamou a menina em desdobramento, em corpo espiritual, e ela pôde ver os pensamentos do pai, ela pôde constatar a forma, pensamento do pai, aquilo que ele havia idealizado, que era assassinar a esposa, consequentemente a mãe da pequena Márcia. E ela leva um choque, retorna ao corpo gritando: papai, papazinho, não mate, não mate. Então, assim, a esposa, Marcela, foi salva daquele plano tenebroso do Ildeu. Vejam lá no capítulo 14 do livro Ação e Reação, que vocês vão ver como terminou essa história. Continuemos então, queridos amigos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Já vimos que os espíritos penetram em nossos pensamentos, ou melhor, já vimos que os nossos pensamentos se exteriorizam para que os espíritos possam saber aquilo que nós estamos
pretendendo realizar aquilo que nós estamos pensando. E Kardec, então, questionou: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui, queridos amigos, precisamos ter cuidado na compreensão dessa palavra final, das duas palavras finais que vos dirigem. Nós podemos, por uma irresponsabilidade da nossa parte, falar: olha, eu não fiz, não fui eu que fiz. Foram os espíritos que me induziram a fazer tal coisa. Não. O nosso livre-arbítrio, ele está sempre preservado. Nós aceitamos ou não a sugestão dos espíritos. Precisamos ter muito cuidado, porque nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de seres inteligentes e livres. Então, quando eles nos dirigem, é porque nós oferecemos a ele a condição para sermos conduzidos. E essa influência espiritual, ela se dá exclusivamente sobre determinadas pessoas? Será que só aqueles que estão designados como médiums sofrem essa influência? Já vimos que não, já vimos que todos somos médiums, todos sofremos essa influência. Reis, presidentes, ministros, operários, homens, mulheres, crianças, todos só podemos sofrer a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Aliás, queridos amigos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos fala sobre o descobrimento do Brasil, e ele nos mostra que o descobrimento do Brasil nada teve de por acaso, foi todo um processo conduzido pela espiritualidade superior durante anos, com idas e vindas, até a conclusão da descoberta através de Pedro Álvares Cabral, mas foi todo um processo ditado pela espiritualidade superior, que já havia informado a um dos seus membros da existência de terras do Brasil que precisava ser descoberto. Então, em tudo, eles podem nos influenciar. Vejam este livro que fala da nossa história espiritual, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos fala da história da humanidade, mostrando toda a participação espiritual ao conduzir os fatos da humanidade na sua caminhada em busca da evolução. Mas prossigamos, queridos amigos, no estudo dessa questão da maior importância para todos nós, porque essa influência, ela se faz em todos os momentos. E aí há de se perguntar: é importante distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos dos espíritos? Ora, nós sabemos que nós estamos cercados por espíritos, logo, os nossos espíritos se misturam com os espíritos, com as ideias sugeridas pelos nossos companheiros da espiritualidade. E eles nos disseram, os espíritos instrutores, que não é importante, não tem nenhuma utilidade distinguir se os pensamentos são próprios ou se são pensamentos sugeridos. Aliás, é útil não sabermos
porque assim nós preservamos a nossa liberdade de escolha, nós podemos colocar o nosso livre-arbítrio em situação de privilégio de poder escolher aquela colocação. E mais, queridos amigos, no que difere os pensamentos, já falamos sobre o assunto, né? Os pensamentos nossos se misturam, são muitos e não há nenhuma utilidade em distinguir quais os nossos e quais os dos espíritos. A origem de certos pensamentos dos homens de gênio. Vejam só que questão importante. Agora, quem são os homens de gênios? Os homens de gênio são espíritos, não é? São espíritos adiantados, são espíritos capazes de compreender determinadas coisas, que já realizaram um progresso, já realizaram uma caminhada no estudo do progresso intelectual e também, às vezes, do progresso moral. Então, a origem desses pensamentos, muitos desses pensamentos são dos próprios espíritos, são dos próprios homens de gênio que estão encarnados. Mas, com os espíritos, quando veem que aqueles determinados homens de gênio são espíritos capazes de realizar determinadas tarefas, eles são intuídos, eles recebem a sugestão dos espíritos para a realização desses trabalhos, mas porque eles já são, por si mesmos, capazes de receber essas sugestões. E a qualidade do primeiro impulso? Será que toda a qualidade do primeiro impulso é sempre boa? Será que é boa? Será que é má? Nós precisamos examinar. E os espíritos, então, nos falam que a qualidade desse impulso depende da natureza do encarnado e também do desencarnado. Nós precisamos examiná-las. Aí, sempre atuando a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos examinar se o impulso é para o bem ou é para o mal? O impulso vai beneficiar alguém ou vai prejudicar alguém? Precisamos analisar com muito cuidado sempre as ideias que nos são sugeridas. A distinção da origem boa ou má de um pensamento sugerido. Essas questões, a 463 e a 464, elas estão relacionadas, interrelacionadas. Nós precisamos analisar a natureza do pensamento que nos é sugerido. Os bons, logicamente, sugerem, aconselham para o bem, os maus aconselham para os maus. Então, nós precisamos analisar com muito cuidado sempre que nós recebemos um bom pensamento. E essa atuação, ela se dá constantemente negativa, não é mesmo, queridos amigos? Então, precisamos sempre observar, analisar com a nossa inteligência e a nossa capacidade qual é esse pensamento, se é bom ou se é mau. O objetivo dos espíritos imperfeitos, ao nos conduzirem ao mal, eles fazem isso para nos fazer sofrer como eles. E eles têm inveja. E os sofrimentos que eles estão passando por ele, eles querem também que nós também passemos, né? Eles querem que nós também soframos tudo que eles estão passando para que possa assim ficarem realizados também na sua inferioridade. Vamos então, queridos irmãos, à origem da permissão para que os espíritos nos excitem o desejo do mal. Essa questão vamos examiná-las todas juntas
a 66, 67, 68 e 69. Vejam só que elas estão todas interligadas. A origem da permissão para que os espíritos nos excitem o desejo do mal. O que impede os espíritos de nos arrastarem ao mal. O que afasta os espíritos que nos excitam o desejo do mal. O que neutraliza a influência dos bons espíritos. Ora, a origem da permissão está em nós próprios, porque Deus permite que os espíritos nos excitem o desejo do mal quando nós temos em nós essa condição, esse desejo do mal. Nada acontece, nos dizem os espíritos, sem a vontade de Deus, mas Deus permite que esses espíritos se aproximem de nós, procurem nos conduzir ao mal, mas quando nós oferecemos a condição que propicia a sintonia. Se nós não pensamos no mal, eles não vão conseguir fazer com que nós realizemos o mal. Só conseguirão nos levar à prática do mal se nós permitirmos, se nós deixarmos que isso aconteça. E como neutralizar, como afastar os bons espíritos? Os espíritos nos disseram a prática do bem, a ligação com Deus, a oração, vontade firme, indestrutível na prática do bem. Essa é a condição fundamental para que os espíritos não nos arrastem ao mal, para afastá-los e para neutralizar a influência desses espíritos. É praticando o bem, exercendo a nossa vontade para eles entenderem que nós não permitiremos que eles nos conduzam à realização de atos negativos que infringam a lei de Deus. Então, quando os espíritos notam que os seus esforços para nos levar à prática do mal é improdutiva, então eles se afastam. Eles não têm outro motivo de permanecer junto a nós. A possibilidade de certos espíritos cumprirem uma missão ao induzir-nos ao mal. Não existe missão para a prática do mal, de maneira nenhuma. Não existe missão. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Se ele nos conduz à prática do mal, é por liberdade do espírito e também liberdade nossa. Não vamos culpar exclusivamente os espíritos, dizer que esses espíritos são os vilões da história e nós somos vítimas, somos santinhos e somos vítimas, porque a realidade não é essa. Quando há uma sintonia entre um espírito mau e um encarnado, porque o encarnado também é mau, ofereceu a esse espírito a oportunidade, a possibilidade de estabelecer a sintonia. Então, queridos irmãos, vamos cortar essa possibilidade. E os espíritos, obviamente, influem nas nossas angústias, ansiedades ou satisfações. Nós fazemos, como nós estamos em comunicação com esses espíritos, quando deixamos que eles nos transmitam as suas emoções, os seus sentimentos, logicamente que nós recebemos também essas sensações de tristeza, de angústia, né? E também pode ser de satisfação. E, queridos companheiros, para concluir o nosso estudo da noite de hoje, vamos ficar com essa reflexão, que é lá da questão 469
de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos falaram: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Essa lição dos espíritos resume toda a lição que nós estudamos nesta noite de hoje a respeito da influência dos espíritos sobre nós. Roguemos aos nossos anjos de guarda que nos deem a força necessária para que possamos agir conforme nos recomendam os nossos mentores. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver.